Mas, presidente, vamos agora para um tema um pouquinho mais cascudo. Perfeito. Vamos falar de reforma tributária. Vamos lá. Você está passando por um período, você está no seu segundo período de gestão, né? Você foi renovado, inclusive foi chapa única, que é um resultado do seu trabalho, não do seu primeiro trabalho, mas desses 15 anos de trabalho e da representatividade do seu nome. Né? Então, assim, a classe simplesmente falou, não tem nem o que pensar, vamos... Né? Estamos muito bem atendidos. Mas esse período que o Brasil está passando foi um período aí de 8 anos definido pelo governo federal, toda uma reestruturação do nosso modelo tributário, né? E que até hoje tem alíquotas que ainda não são divulgadas pelo próprio governo. A gente parece que tá assim, fica numa sensação de perseguição ao mesmo tempo de que é bom, de que... E você está ali navegando isso, fazendo interlocução entre governo federal, governo estadual, governo municipal, classe empresária, classe contábil, e você está nesse bolo. É isso aí. O que é que você está enxergando disso tudo? Então, pessoal, de fato, é algo realmente que vai impactar a vida de todos nós. Tá? E a gente, quanto representante do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, né, e o Conselho Federal, né, tem se preocupado em preparar os profissionais da contabilidade para essas mudanças. Tá? A gente sabe que é uma mudança longa, né, iniciando agora, 26 até 2033, onde a gente vai precisar nos preparar diariamente. Né, tem muitas coisas ainda por vir, como alíquotas a serem definidas, como bem citado aqui por você, Kaique, mas é algo realmente que está meio que assustador, porque não está tudo ainda definido de como vai ser. Muitas coisas já entraram em vigor, certo? A gente sente que o empresário ainda não está preparado, tá? E a gente tem buscado as entidades que representam os empresários para que possam sensibilizar esse tema, né? Fazendo eventos, palestras, workshop, almoços, jantares, café da manhã, como eles definirem, porque isso não é um papel só nosso. Né? Às vezes deixa perceber que a responsabilidade da implantação da reforma cai em nossas mãos. Nós somos parte do processo, nós não somos o todo. E a gente precisa que os empresários, eles estruturem suas empresas, né? Estejam próximos dos profissionais da contabilidade, porque, veja, o governo, ele cria, tá? Mas ele não tem estrutura de implementação. Sim. Quem vai, de fato, contribuir para a implementação da reforma tributária no nosso país somos nós, profissionais da contabilidade. O sentimento que a gente recebe dos empresários é que é assim. E nós somos empresários também, a gente também tem esse sentimento. É que o governo chega, tá aí. Façam. Aí você, mas eu não sei como faz. Por onde é o governo? Eu também não sei, não. Vá fazendo aí. E se você fizer errado, você vai ser punido. Então os empresários estão assim com medo. A sensação no momento é de medo dos empresários. E essa sensação de medo... E dos contadores. Pois era isso que eu ia complementar, Kaique, aqui sua fala, porque está caindo no nosso colo uma responsabilidade muito grande que não é nossa. Nós dependemos da estrutura do empresário, a gente precisa de sistemas preparados para poder, que ainda não estão totalmente definidos. Então a gente vive num momento muito ainda tenso. É o primeiro ano de fase de teste, mas já existe uma tensão. Sim. A gente tem percebido que os colegas profissionais da contabilidade, na oportunidade que a gente tem de conversar, percebe a atenção deles, isso porque não sabem como é que vai ficar. Primeiro... É muito difícil você se planejar sem definição. Sem definição. Então, como é que você pode criar treinamentos? Porque hoje você vai na internet e tem um monte de pessoas trazendo treinamento sobre reforma tributária. Aí você vê treinamento de R$20, de R$30, R$100, R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e você... Peraí. E sem muitas coisas definidas ainda. Isso tudo enquanto você ainda tem o seu trabalho no dia a dia, que é extremamente volumoso, o nosso trabalho da contabilidade. Pois é. E a gente precisa, Kaique, tá aqui se preocupando com ainda a tributação atual e se preparando para uma nova. Onde uma nova tem um período de transição muito longo. Onde a gente vai estar tendo fazendo as duas de forma paralela. Como é que vai ser isso? Quantas horas nós vamos gastar de horas de trabalho para fazer isso? Você comentou agora, presidente, um ponto extremamente relevante até da ideia da reforma tributária que é vendido para os empresários, porque a gente sente esse reflexo na visão que o empresário tem sobre a reforma, que é a ideia de simplificação. Pois é. Mas simplificação para quem? Porque para o profissional contábil só aumentou o trabalho. Isso, e é um trabalho que não chega aos olhos do empresário. É a apuração duplicada dos impostos, é o aumento das obrigações acessórias, então... E carga tributária também. Isso. A gente tem percebido que muitos setores da economia vão sofrer muito, vão ser onerados, e isso é uma preocupação. Aí hoje,
a gente está já no mês de julho, inclusive no segundo semestre, o setor de serviço, as empresas contábeis serão afetadas também. Nós já estamos aí na metade do mês de julho, já aderimos ao segundo semestre, e a gente com diversas coisas para poder acontecer, e a gente, com a falta da definição de alíquotas e uma série de coisas, o cliente chega pra gente e diz, e agora? Exato. Qual é o melhor regime? Porque ele confia na gente. Né? Confia no nosso parecer, confia no nosso relatório, pelos números que a gente tem. Qual é o melhor regime? O que eu devo fazer? Então a gente ainda é algo indefinitivo. Né? A gente ainda não se encontra de forma totalmente preparada para dar uma orientação, porque ainda tem coisas a serem definidas. Isso. Então está muito complicado, um período curto. Né? A gente tem aí mais um outro período para definição do Simples Nacional, né? Eu ia comentar que desmembraram um período, né, para adesão, que a gente não sabe. Nós, vamos tirar por nós, empresas de serviços contábeis, quem pode ser Simples Nacional. Às vezes a gente não sabe ainda se a gente continua, vamos pagar por a gente logo, né? Antes de partir para o empresário, o nosso cliente. Vamos tratar a gente como cliente. Nós, empresários contábeis, de serviços contábeis, que são hoje, vamos supor, a maioria são optantes do Simples Nacional. Hoje, você tem um estudo de viabilidade, um planejamento para entender se você continua ou não no Simples Nacional. Isso é uma indefinição total, que a gente está aqui olhando um para os outros e não sabe de fato como vai ficar. Então, você imagine a gente fazer isso para o empresário. Né? Como é que vai ser? Então, essas indefinições têm causado um caos. A gente tem o Conselho de Contabilidade e o Conselho Federal tem feito capacitações. A gente tem a nossa comissão de estudo tributário que estará fazendo muitos eventos voltados à reforma tributária. O SESCAP também, em parceria, a gente está preocupado em levar para a classe contábil, porque, pessoal, é o caminho. A gente tem que capacitar nossos colegas. A gente não vai mudar a realidade. Não vai mudar a realidade. E isso vai ser um caminho sem volta. Tá? Só foi adiado algumas coisas, mas não deixou da obrigatoriedade existir. Então, adiou porque, às vezes, quando eles perceberam, né, o governo federal percebeu o tamanho, o impacto da mudança, como eles não conhecem, às vezes, na maioria das vezes, a operacionalidade, né, o dia a dia, então, vamos recuar, né, vamos adiar, vamos entender na prática o que é que está acontecendo, vamos trazer empresas testes para a gente ver, para depois a gente avançar. E é assim que eles têm feito. Né? Colocando empresas para teste para depois expandir. Porque às vezes coloca no nosso colo e às vezes a gente tem que a gente se preparar onde primeiro eles deveriam se preparar, que na maioria das vezes não estão preparados. Exato. E aí cai no nosso colo essa pressão gigantesca, né? E essa responsabilidade. Que não é nossa sozinho, o segmento empresarial precisa se responsabilizar sim, porque é eles que vão estar gerando as informações, nós só vamos processar, intermediar entre o empresário e o fisco. Né? Então nós estamos no meio ali, fazendo esse papel muito importante, né? De processar a informação que é do empresário e transferir essa informação para os fiscos. Então a gente acaba às vezes assumindo papéis que às vezes não seria até nosso, né? Já seria diretamente do contribuinte para o fisco, e a essência da contabilidade ficando um pouco para trás. E a ideia, pelo que eu tenho entendido, é de tentar o governo simplificar talvez a forma de arrecadar, porque a gente percebe que o governo vai melhorar o fluxo de caixa dele, com certeza, né? Com essas mudanças, coisa que os empresários às vezes tinham tempo para poder pagar os seus impostos, isso meio vai cair por terra, porque as operações elas vão acontecer em tempo real, entendeu? Então você vai estar ali repassando o dinheiro para o governo na hora, exatamente, imediato. Então são mudanças que vão impactar a gestão financeira das empresas. Sim, e nem todo mundo está preparado, o fluxo de caixa delas. Então, às vezes, o próprio empresário usava do recurso que naquele momento ele ele usava o prazo que tinha legal para pagar o seu imposto, e com isso ele fazia um fluxo de caixa para o negócio dele, que agora isso tudo vai mudar.